A parábola, ela filtra aqueles que estão ali por curiosidade, aqueles que são religiosos, que estão com seus corações enrijecidos, endurecidos, daqueles que realmente estão dispostos a fazer a vontade de Deus, entender e compreender, aqueles que estão com o coração aberto. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós iremos ler Mateus capítulo 13 e eu quero neste momento fazer uma oração antes de iniciar a leitura. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder ler, meditar na Tua lei, nas Tuas palavras, que o Teu Santo Espírito venha nos auxiliar, nos dar entendimento, sabedoria, compreensão para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não entender, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nem todo mundo que escuta realmente ouve. É o que Jesus deixa claro ao contar as suas parábolas e ao explicar aos seus discípulos o porquê que ele fazia isso. Por que ele usava e comunicava-se com o povo através de parábolas. O significado de parábola vem de uma palavra grega que significa colocar alguma coisa do lado para fazer uma comparação. Então Jesus usava de situações do cotidiano, da vida diária daquelas pessoas. É por esse motivo que Jesus ele vai falar acerca de semente, ele vai falar sobre peixe, sobre pesca, sobre rede, ele vai falar sobre a colheita. Tudo isso por quê? Porque era uma linguagem em que as pessoas pudessem entender. O objetivo de Jesus é que o reino de Deus seja acessível, que o reino de Deus possa alcançar a todos. Contudo, é importante destacar um ponto principal aqui. Porque o motivo que ele usa para falar a respeito do reino, utilizando parábolas, é justamente para filtrar. A parábola, ela filtra aqueles que estão ali por curiosidade, aqueles que são religiosos, que estão com seus corações enrijecidos, endurecidos, daqueles que realmente estão dispostos a fazer a vontade de Deus, entender e compreender, aqueles que estão com o coração aberto. Então, a parábola serve justamente para filtrar, para separar aqueles que realmente querem servir a Deus, aqueles que realmente estão disponíveis. Nós vemos a parábola das sementes, ou do semeador, melhor dizendo, o semeador que saiu a semear. O texto fala de 4 solos, 4 terras e apenas uma semente. Uma semente para 4 solos. Somente um solo era fértil o suficiente para produzir o seu fruto. E aqui nós aprendemos algo especial, porque por isso eu iniciei com essa frase dizendo que nem todo mundo que escuta realmente ouve, porque às vezes nossos ouvidos estão abertos, mas o nosso coração está fechado. Então você escuta, mas de fato não está absorvendo, não está entendendo ou compreendendo. E Jesus faz isso justamente para que os mistérios do reino sejam revelados àqueles que realmente estão com o coração abertos. A minha oração é que eu estejamos com os nossos corações abertos como um solo fértil, e o nome do Senhor seja glorificado na medida em que Ele semear. O ponto que me chama a atenção
é que mesmo sabendo que o solo não está preparado, o Senhor ele não deixa de semear. Ele continua semeando. Mesmo sabendo que aquela semente vai cair em solo rochoso, ainda assim ele semeia. Mesmo sabendo que vai cair na beira da estrada, ele semeia. Mesmo sabendo que aquela semente vai cair entre os espinhos e será sufocado por eles, ele semeia, ele semeou. Por isso, que os nossos corações sejam como o solo fértil, que produz a 30, 60 e a 100 por um. Que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.